Dando sequência ao tema pecado, hoje veremos a primeira maneira para vencê-lo. E ela é depender do Espírito Santo. A Bíblia nos ensina que o Espírito Santo vem morar dentro do coração de cada crente para ser seu ajudador, consolador, encorajador e também para o santificar. É Ele, o Espírito Santo de Deus, que nos capacita a abandonar o pecado e ser vitorioso na nossa caminhada cristã. Mas é importante lembrarmos que precisamos deixar que o Espírito Santo guie e assuma o controle de nossa vida. Paulo, escrevendo ao Gálatas sobre esse assunto, lá no seu capítulo 5, versículo 16 e 17, ele diz: andei pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Neste texto nós observamos claramente, quando nós deixamos o Espírito Santo guiar a nossa vida, entregamos a Ele o controle da nossa vida, nós iremos vencer a carne, os desejos carnais, as concupiscências, porque sozinho nós não iremos conseguir. É Ele, o Espírito Santo de Deus, que vem habitar no coração de cada um que recebe, que aceita, que tem Jesus como seu Salvador e o seu Senhor. É Ele que vai nos ajudar a passar por essas situações que nós somos tentados diariamente a cair no pecado. Então, a primeira maneira que você e eu temos para vencer o pecado que tenazmente bate em nossa porta, está diante de nós, é depender do Espírito Santo de Deus. Para vencermos então as tentações da carne, evitando o pecado, é entender que sozinhos jamais conseguiremos. Nunca pense que você irá conseguir. Precisamos da ajuda do Espírito Santo de Deus. Nunca será pela nossa capacidade, por achar que somos autossuficientes, ou pela força do nosso braço, ou pelos recursos que temos. Nada disso vai nos ajudar a vencer os pecados. Aliás, se nós dependermos dessas coisas, aí sim que nós cairemos em pecado. Importantíssimo essa primeira informação de vencer o pecado. Que eu e você, ao entregar a nossa vida a Jesus, a deixar que Ele administre a nossa vida, Ele vai nos conduzir a uma vida buscando, melhor dizendo, a santidade, conforme a palavra do Senhor nos ensina. Será somente através da obra do Espírito Santo que nos conduz à santificação, e assim alcançaremos a vitória sobre o pecado. Mesmo que eventualmente, em algum momento da sua vida, em alguma ocasião, você e eu venhamos a cair, a prática pecaminosa nunca deve ser aquilo que nos define. Vou repetir porque é muito importante. Mesmo que eventualmente, em algum momento da nossa vida, nós venhamos a cair em algum pecado, essa ação não pode ser aquilo que nos define. Ou seja, eu caí pela minha natureza pecaminosa, mas imediatamente o Espírito Santo de Deus vai lá e me corrige. E eu humildemente me prostro diante da grandeza de Deus, peço-lhe perdão e volto a caminhar de acordo com a palavra de Deus. O pecado jamais será o meu guia, o meu Senhor, porque Cristo morreu na cruz para isso, para nos libertar
da escravidão do pecado e nos transportar para a liberdade nele, para ele e por ele. Então, muito importante você sempre lembrar, dependa do Espírito Santo de Deus. Ore, busque ao Senhor, busque a orientação do Espírito Santo de Deus em todo momento da sua vida, as decisões que você irá tomar, aquilo que você precisa fazer, os lugares que você estará indo, as coisas que você estará vendo, aquilo que você estará falando. Busque primeiro a orientação do Espírito Santo de Deus, então ele vai lhe conduzir a sempre fazer o que é certo, o que é de acordo com a palavra de Deus. Semana que vem veremos ou falaremos mais uma maneira para que possamos praticar atitudes que devemos tomar para vencer o pecado que, repito, tenazmente está batendo a nossa porta. Que Deus assim os abençoe. Fique em paz no nome do nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo.